Olá, meus amados, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa nessa terça-feira abençoada, onde eu tenho a certeza que vamos sim aprender mais, aonde nós vamos ter realmente mais do conhecimento de Deus sobre a nossa vida. Desde já gostaria de dizer que a paz do Senhor realmente esteja com a sua vida e que o conhecimento do Espírito Santo realmente venha invadir aí o lugar que você está nessa aula tão importante sobre a nossa vida. Amém? Mais um dia da escola de adoradores, mais o último dia da nossa escola de adoradores do ano de 2024. Oh, meu Deus! Nós vamos entrar aí, as escolas têm recesso, né? E também nós vamos ter essa nossa pausa aqui agora do final do ano. E voltamos em janeiro, né? Colocando aqui esses ensinamentos da palavra de Deus, colocando o nosso estudo bíblico realmente em ação. E como na terça-feira passada nós não conseguimos colocar aqui a parte do Êxodo, e principalmente, né, que eu coloquei na última terça-feira, aonde a gente terminou aquela parte do Gênesis, mas colocando o que realmente é esse pecado original, o que significa, né, a queda, né, do ser humano. Eu quero colocar isso e explicar exatamente isso para você. Mas antes de qualquer coisa, já pega aí o seu papel, a sua caneta, né? Já pega aí a sua apostila, já pode abrir já nessa página do Êxodo, para que a gente possa hoje colocar esse ensinamento sobre as nossas vidas e a gente aprender mais um pouquinho dessa palavra e principalmente desse livro que é tão importante, que é o livro da libertação. Eu vou colocar assim como o livro da libertação sobre a nossa vida, o segundo livro do Pentateuco. Mas se você aí colocou na nossa última aula, né, na terça-feira retrasada, a finalização do livro de Gênesis, eu queria colocar exatamente sobre a queda e o que realmente é o pecado original. A queda, que começa ali no capítulo de número 3, vai até o capítulo de número 5, se eu não me engano,
Ele fala que a humanidade se afasta de Deus com o pecado de Adão e Eva. Então isso, e principalmente essa parte, é muito importante. Eu gostaria que você colocasse e anotasse assim, já na sua apostila assim, o que é o coloca assim, pecado original. Pecado original. Já pega aí a sua pasta e escreve assim, pecado original, para que você possa começar a entender o que significa essa parte tão importante da Bíblia e tão importante da palavra de Deus sobre nós. Pecado original é aquilo que, vamos dizer assim, é um conceito teológico daquilo que pode ser, né? Daquilo que foi, na verdade. O pecado original é um conceito teológico que descreve desobediência humana. Então, pecado original, desobediência humana. Isso é uma das coisas mais importantes sobre a nossa vida. O pecado original é como se fosse esse conceito teológico, ele descreve essa desobediência humana. Então, pecado original é a primeira desobediência humana. Ela é aqui registrada na Bíblia, como eu falei, ali no começo do capítulo 3, vai até o capítulo 5, e é um ato, eu vou falar isso aqui para você. Todo mundo joga ali a responsabilidade para Eva, né? Mas esse é um ato cometido por Adão e Eva. Entendeu quem é o primeiro, né? Adão e Eva. Que eles são ali, esses seres humanos que foram criados para participar ali do jardim do Éden. Então, quando eles desobedecem a um mandamento divino de não comerem ali do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, isso começa a acontecer. Então, aqui nessa parte, o que significa realmente esse livro é para que a gente possa entender algo muito importante sobre as nossas vidas. Eu quero te explicar exatamente isso que a palavra do Senhor mostra. Vamos lá. Fica atento aí a essa aula tão importante sobre nós. Deus, Ele deu a Adão e Eva uma permissão para que eles pudessem comer todos os frutos. Então preste atenção. É por isso que hoje nós temos livre arbítrio. Tudo aquilo que nós vivemos é permitido. Olha isso, hein? Ele deu para comer livremente de todas as árvores ali do jardim, com exceção de uma. E querendo ou não, muito das outras religiões, ou até os ateus, eles mostram como é que é um Deus que não quer nos dar uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai entender exatamente por isso. Eu vou te explicar isso. Outro personagem que é muito importante nessa parte da queda é a serpente. Lógico, considerado ali como se fosse o Satanás, que tentou Eva, levantando, sabe o que a serpente levantou sobre Eva? Dúvida. E eu gosto de explicar isso com uma certa autoridade para você entender assim. Antes, no jardim do Éden, eles só ouviam uma voz, que era a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Antes, no jardim, só era ouvida a voz de Deus. Eva, como come do fruto, ela também participa Adão, porque eles são uma carne. Assim como você quer viver uma coisa, e o seu marido também tem. Ou como você quer viver alguma coisa, a sua esposa também tem que viver. Então, quais são as consequências do pecado original? A primeira é, eu queria que você escrevesse aí, separação espiritual. A primeira coisa que eu quero que você escreva é separação espiritual. Primeiro detalhe que aconteceu é separação espiritual. Por que isso? Porque o pecado trouxe uma separação entre Deus e o homem. Assim como fala lá no livro de Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Se você quiser procurar, pode ficar à vontade para que você possa trazer isso para você. Sabe qual que é a segunda coisa que foi a consequência do pecado original? Pode escrever aí. A primeira, separação espiritual. A segunda, morte. A segunda é essa. Porque eles iam viver eternamente naquele lugar. Por que a segunda coisa é morte? Tanto a morte espiritual, que é aquela separação de Deus, quanto a morte física. Eles entraram no rumo da humanidade. Assim como fala lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12.
A terceira coisa que acontece com a consequência do pecado original é maldição da terra. Escreve aí, maldição da terra. Coloca aí, o terceiro ponto, o terceiro ícone para a gente entender é maldição da terra. Amém? Escreveu? O trabalho começou a se tornar árduo. Começou a ser difícil, né? Isso aqui a gente leva todo dia, né? Dá o sangue pelo nosso trabalho. É como se a terra fosse amaldiçoada e a dor foi multiplicada. A palavra do Senhor fala que quando Deus fala isso com Eva, ela fala assim: agora se multiplicarão as dores de parto. É lógico que doía, né? Lógico que tinha uma dor ali para que ela pudesse gerar filhos, mas multiplicou essa dor. Então, a quarta coisa, a consequência do pecado original é uma tendência pecaminosa. Tendência pecaminosa. Começa a escrever aí. Pega o seu papel e a caneta, ou já na sua apostila que nós temos aí, você coloca lá, tendência pecaminosa. Foi a quarta coisa. Por que isso? Foi a natureza humana que é corrompida. Isso que é um detalhe difícil da gente entender. Todos os descendentes de Adão herdaram essa inclinação ao pecado. Nós somos exatamente isso. Nós temos essa inclinação para isso. Isso é uma das coisas mais importantes sobre nós para que a gente possa entender isso. Então, o pecado original é o ponto de partida da queda da humanidade. Só para você entender exatamente isso. Ele vai refletir uma desobediência e, consequentemente, essa separação de Deus. E é lógico, através de Jesus, tem uma redenção e uma nova oportunidade de restauração da relação com Deus. Então eu gostaria que você colocasse exatamente assim, nesses comentários assim agora. Eu gostaria que você colocasse exatamente assim: Deus, perdoa os meus pecados. Eu gostaria que você colocasse e escrevesse assim, ó: Deus, perdoa os meus pecados. Porque foi isso que aconteceu, acontece conosco a cada dia. É por isso que a gente fala assim: Jesus fala, quem nunca errou, então atire a primeira pedra. Porque essa queda fez exatamente isso acontecer. Então coloca isso aí: Deus, perdoa os meus pecados. Eu quero colocar exatamente isso para você nessa última aula de 2024, que seria na terça passada. A coisa mais importante que nós temos com Deus é redenção, é cair e também nos levantar. Quando Pedro afunda, ele levanta através de Jesus. Sempre foi assim, sempre vai ser assim sobre nós. Amém? Então, explicando essa parte aí de Gênesis, eu gostaria que você entrasse agora no nosso próximo nível, que é o livro de Êxodo. O segundo livro do Pentateuco, também escrito pelo grande libertador, o maior libertador da história da humanidade, que é Moisés. A primeira coisa que eu quero te explicar, vamos lá. Vai lá para a sua parte do livro de Êxodo. Olha lá, está escrito Pentateuco aí, Êxodo é a segunda parte. Qual é o significado realmente desse nome, né? Vamos lá, Êxodo, aí como você está vendo, vem do grego. Lê aí que eu quero ver. Lê aí que eu quero ver essa parte aí grega aí. Ou se você quiser, você pode jogar no Google, não tem problema. Mas vamos lá. Significa Éxodos, né? Significa saída ou partida, referindo, lógico, a libertação e a saída do povo, dos israelitas ali do Egito, do povo hebreu do Egito. Os principais pontos desse livro de Êxodo é isso que a sua apostila já vem colocar. Ela está narrando uma libertação. Ela narra os pontos cruciais, o encontro do libertador, o encontro de mais o irmão dele, né? A ida para o Egito, que é alguém que estava procurado, tem toda uma narração, as 10 pragas que foram colocadas ali naquele lugar, e o povo que sai daquele lugar rumo à terra prometida, passando a cada dia mais por problemas. Amém? Então vamos lá, eles são liderados por Moisés. Inclui as 10 pragas, travessia do Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos, o Monte Sinai e a construção do tabernáculo.
talvez a parte mais importante do livro de Êxodo, com certeza, seja a abertura do mar. Essa travessia do Mar Vermelho é algo poderoso sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos lá, quem que escreveu? Moisés. Ele escreve os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, esse Pentateuco, amém? Os principais pontos, vamos dizer assim, os principais personagens desse livro: Moisés, Arão, que é o irmão, Faraó, que é o líder ali do povo do egípcio, né? Miriam, que é a sua irmã, e Josué, que vai ser ali quem vai pegar esse ministério de Moisés, né? O sucessor de Moisés entrando ali. E você pode ver que aí tem os 10 mandamentos que nós temos. E também, que é muito importante, às vezes eu sempre falo aqui no nosso culto, ou se às vezes alguém pergunta para você quais são as 10 pragas que foram lançadas. Então na sua apostila tem aí, ó: água transformada em sangue, infestação de rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Amém? Isso é muito importante, porque esses 10 mandamentos, em outros, vou falar assim, naquela outra Bíblia, o segundo não tem essa, ó: não ter ídolos ou fazer imagem de escultura. Não tem esse segundo mandamento na outra Bíblia. Por isso que é tão importante nós sabermos aquilo que nós estamos falando e fazendo. Então já vai aqui, ó, já vira a sua página assim, ó. Já pega aqui a sua apostila no Êxodo e já vira ela, para ela ficar aqui essa parte em branco, para que a gente possa começar a fazer as nossas anotações e começar essa trajetória do livro de Êxodo, que é tão importante. Fala de libertação, porque a gente também precisa se libertar desse ano de 2024, para que nós possamos viver o ano apostólico de Salomão, o ano da sabedoria. Amém? Vamos colocar isso sobre nós? Vamos começar a falar exatamente disso sobre as nossas vidas? É isso que eu quero mostrar para você nesse dia, que vai ser realmente tão importante sobre nós. Amém? Como nós falamos da queda, as consequências que foram colocadas sobre Adão e Eva, quando eles desobedecem a Deus, comer do fruto, tudo isso que nós explicamos aqui neste lugar, é isso que nós vamos viver agora no livro do Êxodo. A primeira coisa que nós precisamos realmente colocar nesse livro é assim, ó, eu gostaria que você escrevesse: Êxodo é o livro da libertação e da revelação. Êxodo, o livro da revelação e libertação. Êxodo, o livro da libertação e revelação. Amém? Então vai narrar, né, como eu falei, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E agora, muito importante, vai começar a mostrar para eles uma formação de identidade como nação. Isso que eu quero explicar para vocês aqui nessa parte tão importante sobre nós. Eu quero que você entenda exatamente isso. Amém? Você vai entender exatamente isso. O povo é um povo que é escravizado há mais de 400 anos. Então, no mínimo 4 gerações passaram a ser escravas. Trabalham e não ganham. Não tem identidade, não tem o que fazer, não tem o que portar, não tem um salário digno, não tem, assim, formas de sair de uma situação, porque o que tem ali é morte. Porque às vezes nós ficamos desse jeito. Então, o que esse livro do Êxodo vai narrar para a gente é uma saída de um povo, de uma escravidão, e formação da identidade como nação para esse povo. Amém? Então vamos lá. Numa divisão de ordem cronológica vai ser exatamente assim. Começa com a escravidão e o chamado de Moisés. O livro de Êxodo vai nos mostrar o começo dele exatamente desse jeito. Começa com a escravidão, mostrando a escravidão que eles estavam vivendo, e o chamado do libertador. Primeiro mostra o problema, depois a solução. É exatamente isso que acontece. Amém? Israel é escravizado no Egito, e Deus levanta Moisés como líder e também libertador daquele povo. Isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa parte tão importante sobre as nossas vidas. Amém? A segunda coisa que o livro de Êxodo vai mostrar é as 10 pragas e o Êxodo. As 10 pragas e a saída. Então, o que significa isso? Deus vai demonstrar o seu poder
sobre o Egito com as pragas. Mas por que isso? Por que não pode ser com uma bondade? Por que não pode ser assim? Cara, por favor, liberta esse povo. Porque, principalmente naqueles tempos, os líderes estavam escravizando alguém que era livre. Como a gente viu lá em José do Egito, a gente vê um povo que é livre, mas agora vive uma coisa presa, uma coisa de desgastação daquele lugar, que desgasta viver muito tempo desse jeito. Então eu quero te explicar exatamente isso. Por que Deus demonstra o seu poder? Porque há mais de 400 anos eles vivem em uma situação caótica. Então a primeira coisa que Deus tem que demonstrar para eles é que realmente Deus existe. Porque agora eles têm um posicionamento diferente. Agora eles estão acreditando que pode realmente acontecer. Então o clamor muda, a fé muda, o chamado muda, tudo muda sobre a nossa vida. Então a primeira coisa que Deus demonstra é que Ele tem autoridade e poder de fazer tudo acontecer. Exatamente isso. Vamos lá? Para que a gente possa passar para essa parte. É exatamente assim. Exatamente assim. As 10 pragas que acontecem ali no Egito. Vamos lá? O que é o contexto, principalmente desse livro? O Êxodo começa com os israelitas vivendo como escravos após a chegada de Jacó e os seus filhos. Então, preste atenção. Preste atenção que isso é muito importante sobre nós. Isso aqui é algo realmente exemplar sobre a nossa vida. Porque quando a libertação do povo acontece, existe uma aliança entre Deus e o povo. Olha que coisa interessante. Deus ama fazer alianças com o povo dele. Você consegue entender? A libertação do Egito é uma formação de aliança entre Deus e o povo de Israel. Lógico, depois ele faz uma aliança ali no Monte Sinai, tem uma jornada do povo em direção à Terra Prometida, mas isso é algo que precisa ficar detalhado a cada dia mais sobre nós. É isso que eu quero colocar exatamente para você aqui nesse ensinamento que é muito importante. Então, eu gostaria que você colocasse exatamente assim nos comentários agora. Eu tenho uma aliança com Deus. Coloca assim: eu tenho uma aliança com Deus. Já vai aí nos comentários e já escreve exatamente assim: eu tenho uma aliança com Deus. Isso é algo realmente forte sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Aquilo que nós vamos viver aqui nesse livro. Peraí, que eu já vou trazer algo muito importante sobre nós. Peraí que eu quero colocar isso aqui sobre vocês. Olha que coisa realmente interessante. É aquilo que a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui, principalmente nessa hora. Vamos lá. Coloca isso sobre você. Depois que ele coloca ali essas 10 pragas, vem a última praga, que é a morte dos primogênitos, né? Que leva à instituição da Páscoa. Uma coisa que é muito importante sobre nós é que esses livros históricos, né, principalmente esse livro do Êxodo, vai marcar o começo de uma festa que é celebrada por nós há vários e vários anos. Porque quando eles pegam o cordeiro e passam ali naquela porta, o sangue do cordeiro fica naquele lugar, e institui-se a festa da Páscoa naquele lugar. O livro de Êxodo é um livro que realmente vai fazer a gente ter algo tão importante sobre nós, que ele vai mostrar assim algo poderoso sobre as nossas vidas. Vamos lá. O que acontece? A terceira parte disso é a travessia do Mar Vermelho e o deserto. O livro do Êxodo,
A partir do capítulo 13 exatamente, vai começar a mostrar a travessia do Mar Vermelho e o deserto. Já saíram as 10 pragas, como a gente já falou, e uma das coisas mais importantes, talvez, que a Bíblia fala, é que quando o povo vai sair daquele lugar, antes mesmo de participar dessa travessia do Mar Vermelho, a palavra do Senhor fala que eles passam na casa dos egípcios e pedem todos os ouros, todas as pedras preciosas, colar de ouro, prata, os bens preciosos. Duas coisas que Deus fala sobre as nossas vidas. Primeiro, era o direito deles, de tudo aquilo que eles fizeram, trabalharam e batalharam. Por isso que eu sempre falo, você que saiu de uma empresa e a empresa não te pagou, entre em um processo judicial sim, porque você tem por merecer aquilo que você fez naquele lugar. Você fez naquele lugar. É lógico, não vai mentir, não vai colocar outras coisas. Não, porque eu fiz, porque mentira aí não dá. Mas principalmente isso. Por quê? Porque lá na frente também Deus coloca exatamente isso para eles. Quando eles vão começar a criar o tabernáculo e principalmente a Arca da Aliança, Ele coloca tudo aquilo que eles receberam daquele lugar. Deus pensa em tudo. Deus sempre pensou em tudo. Amém? Então vamos lá. A travessia do Mar Vermelho e o deserto. Deus abre o Mar Vermelho naquele lugar, mostrando um poder libertador. Por que é isso? Porque eles estão ali naquele lugar, é Pi-Hairote. Se você quiser anotar, você pode procurar até no Google, se você quiser, Pi-Hairote, né? Pi-Hairote. É exatamente isso. Se a produção conseguir colocar aí uma legenda do Pi-Hairote, é o beco sem saída. Quando eles entram ali naquelas montanhas, na descida daquelas montanhas, para chegar ao acesso à praia, né? Ao Mar Vermelho, eles se encontram em Pi-Hairote, aonde se eles olham para trás, vem o exército de Faraó, aonde eles olham para frente, tem o Mar Vermelho, aonde Deus começa a trocar a identidade de um povo, de escravizados para soldados, um exército de adoradores. Eita Jesus, porque a palavra do Senhor fala que Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche, marcha. Tem uma musiquinha antiga que fala: marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel, não é? Eu acho que você conhece essa musiquinha. Então vamos lá. Por que Deus fala marcha? Porque um povo que é escravizado não pode ser. Escravo não faz nada. Escravo não é soldado, não é homens e mulheres de batalha. Mas Deus começa a trocar a identidade de um povo. Por quê? Porque lá na frente eles iam precisar guerrear. Lá na frente, quando eles entram na terra prometida, eles têm medo de entrar naquele lugar. Por quê? Porque eles não são homens e mulheres de guerra. Exatamente isso. Então vamos lá. Pi-Hairote tem aí, produção, já? Conseguiu? Tem um positivo aí? Ou não? Só um positivo? Se fizer um positivo assim para mim, eu consigo. Não, né? Não, tudo bem. Não deu para colocar no GC, tá bom. Mas vamos lá. É Pi-Hairote, que é a travessia do Mar Vermelho e o deserto. Então agora, Israel começa uma jornada pelo deserto. O livro de Êxodo vai mostrar exatamente isso para as nossas vidas. É uma jornada pelo deserto, uma travessia que estava ali, os historiadores falam que iam durar 40 dias, durou 40 anos. Sabe por quê? Porque eles não conseguiam obedecer, eles não conseguiam agradecer, eles não conseguiam louvar ao Senhor, eles fazem outros deuses. Tudo isso acontece por uma desobediência do povo. Não foi isso que nós colocamos exatamente aqui, sobre a queda, o pecado original? Vamos lá. Mais um pouco para frente, no livro de Êxodo, nós vamos ter a revelação no Sinai. Uma revelação no Sinai, e o que é isso? É onde Moisés fala face a face com Deus. É onde o povo tem medo de subir a montanha para falar com o Senhor, porque tudo muda naquele lugar, é trovão, é raios, o céu começa a enegrecer, um negócio doido que fica, e o povo volta, e só vai Moisés. Mas ali Deus se revela a Moisés de uma forma diferente, porque como você sabe, lá atrás Deus chama Moisés através de uma sarça ardente. Através de uma sarça ardente é que Deus se revela a Moisés, mas agora Deus fala com Moisés face a face.
Moisés vê a glória do Senhor naquele lugar. E é ali que Deus entrega os 10 mandamentos para ele, firmando uma aliança com o povo. Então o que Deus entrega para Moisés é para que possa realmente ter algo com o povo de Deus. Aquilo que eu sempre gosto de falar aqui na nossa igreja, que Deus firma compromisso com o povo dele. Isso que você precisa aprender a cada dia mais. Deus firma propósitos com o povo dele. Vamos lá? A segunda coisa que essa revelação do Sinai traz para a gente, começa ali no capítulo 19, vai até o capítulo 24 do livro de Êxodo, é assim: a lei revela a santidade de Deus e um padrão para o seu povo. Eu gosto demais disso, gente, porque Deus coloca a nossa vida de um estado diferente. Deus nos abençoa de uma forma diferente. Deus nos trata de uma forma diferente. Ele ama todos, é lógico. Mas quem é dele é uma forma diferente. O carinho que ele tem, o amor que ele tem sobre as nossas vidas. É exatamente isso que esse livro de Êxodo vai mostrar pra gente. A segunda coisa que o livro de... a quinta coisa, né? Que o livro de Êxodo vai mostrar pra gente, a partir do capítulo 25 até o capítulo 40, são as instruções para o tabernáculo. Instruções para o templo do Senhor. Instruções para a igreja de Deus. Você conseguiu anotar? Vamos lá. O livro de Êxodo vai trazer 5 tópicos importantes sobre a nossa vida. Você conseguiu anotar? O primeiro, pega aí o seu papel, a sua caneta ou a sua apostila e vai lá. O primeiro, o item de Êxodo é escravidão e chamado de Moisés. O primeiro tópico do livro de Êxodo é escravidão e chamado de Moisés. Escravidão e chamado de Moisés. A segunda coisa são as 10 pragas e o êxodo, assim como fala o próprio livro, né, que é a saída, a libertação daquele povo. 10 pragas e o êxodo. A terceira coisa é travessia do mar e o deserto. Travessia do mar e o deserto. A terceira coisa, travessia do mar e o deserto. Amém? E a quarta coisa é revelação no Sinai. É a revelação de Deus para Moisés e para o povo. Revelação no Sinai. Sinai é um monte, o Monte Sinai. O Monte Sinai. Se você quiser escrever, pode escrever também. Revelação no Monte Sinai. Amém? A quinta coisa são as instruções para o tabernáculo. Então, olha isso. Deus tira o povo da escravidão. Deus dá um chamado para um homem, coloca as 10 pragas, a libertação, a travessia, a revelação. Mas agora do 25 até o 40, são 15 capítulos falando sobre as instruções para o templo do Senhor. O tabernáculo é projetado como lugar onde Deus habitaria entre o seu povo. Olha isso. Deus quer participar da nossa vida. Eu quero colocar isso para você aqui nessa terça-feira. O povo vivia em tendas. Por que eles viviam em tendas? Porque a cada dia eles estavam em um lugar. Eles andavam por aquele deserto. Eles andavam. Então eles não podiam ter uma casa de alvenaria ali, é lógico, naquele lugar, né, gente? Senão perdia, até porque também era o deserto. Então eles moravam em tendas. Então Deus olha para aquilo e fala: eu também quero morar em tendas. Porque eu tenho o mesmo nível de intimidade com o meu povo. Vamos lá? Instruções para o tabernáculo. O tabernáculo é projetado como um lugar onde Deus habitaria entre o seu povo. E ali, principalmente nesses capítulos, vão mostrar os detalhes sobre a adoração, os detalhes sobre os sacrifícios e os detalhes sobre o sacerdócio. Por que isso é tão importante? Detalhes de adoração, um dia de entrega ao Senhor, o dia que você vai na igreja, o dia que você louva, o dia que você aprende, o dia que você entrega as suas coisas. Vamos lá? O segundo parte é a parte de sacrifício, porque tudo aquilo que eles faziam naquele lugar, eles sacrificavam com Deus. E tem ali o processo de Moisés, de como eles podiam sacrificar. Lógico, não é isso que nós vamos explicar aqui, porque eu quero trazer algo bem simples. E a terceira parte é a parte do sacerdócio, onde ele nasce ali o sumo sacerdote, que é o irmão de Moisés, chamado
Arão. E isso é muito importante para as nossas vidas. Eu quero colocar um adendo, um detalhe muito importante sobre nós, que quando Deus chama Arão, os chefes das outras tribos ficam com inveja. Fala assim, isso é nepotismo, colocando o irmão. Pode deixar outra trilha, não tem problema. Pode deixar outra trilha, não tem problema. Eles ficam com inveja e falam assim, ele só está chamando Arão porque é o irmão dele. Não foi Deus que falou. Então Deus chega para Moisés e fala isso. Já que eles estão reclamando, faz o seguinte. Coloca Arão e chama mais 11 chefes das tribos. E dá para cada um deles. Todos eles vão se reunir aí em cima desse monte. E para todos você vai dar um galho. Olha isso. Todos você vai dar um galho, vai dar um pedaço ali. E eles vão plantar esse galho no deserto. Presta atenção que essa parte é muito importante. E Deus coloca exatamente assim. Quem vai ser o sumo sacerdote? E aquele que plantar e nascer algo no deserto. Você está ouvindo direito. Então eles plantam aquele galho ali. E depois que eles voltam, somente o ramo de Arão cresce naquele lugar para provar que a escolha de Deus é sempre para dar frutos. Sempre. A escolha do Senhor para um sacerdote é para que ele sempre possa dar frutos, para que ele sempre possa gerar à nação realmente algo poderoso. Amém? Isso que eu quero começar a explicar para vocês aqui nesse dia tão importante sobre nós. Vamos lá? Então eu quero colocar isso, um segredo milenar sobre o livro de Êxodo que é muito importante sobre nós. Aqui começa o simbolismo da Páscoa, como eu coloquei para vocês ali atrás. O cordeiro sacrificado aponta para Jesus. Isso aí você precisa escrever, porque Páscoa não é sobre coelhinho da Páscoa, sobre ovo de chocolate. Páscoa não é sobre coelhinho, mas é sobre um cordeiro santo que desceu do céu para nos amar. Então vamos lá. Qual que é o simbolismo da Páscoa que fala sobre no livro de Êxodo? O cordeiro sacrificado aponta para Jesus. Porque o cordeiro passado na porta é o único que pode proteger a nossa casa e a nossa família. Não é aquele cordeiro que traz proteção. Não é aquele sangue que traz proteção. É a promessa que nós temos com Deus, o pacto que nós temos com o Senhor e a aliança que Ele tem conosco. Então vamos lá? Como eu expliquei de novo, o simbolismo da Páscoa é esse. O cordeiro sacrificado aponta para Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como fala no livro de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 29. O nome de Jesus é esse. Vamos lá? A segunda coisa que é muito importante é o Mar Vermelho. Porque muitos veem essa travessia do Mar Vermelho como um símbolo de batismo, gente. Deus separa um povo através da morte do velho homem, da velha mulher, e nasce um novo homem e uma nova mulher. Então, nós vemos sim a travessia do Mar Vermelho como um símbolo de batismo sobre a vida de um povo. Deus já começa ali o tratado de um batismo para uma geração que realmente ia mudar ali o âmbito, né? Então vamos lá. O Mar Vermelho traz esse símbolo do batismo. E é lógico, representa por quê? Por que traz essa referência de batismo? Talvez você me pergunte, mas o que, pastor? Ali tinha o que? Pecado e tal, essas coisas? Porque batismo é remissão de pecados. O que é? É a morte da escravidão e do pecado. E a entrada na liberdade em Deus. O que é lá? Você morre o velho homem, morre a velha mulher, hoje no nosso batismo. E o que estava morrendo neles ali? Eles morrem para a escravidão e a escravidão do pecado. Porque eles só são escravizados porque eles pecam. E a entrada da liberdade em Deus. Eita, isso é muito forte sobre a nossa vida. A terceira coisa que é mais importante é o tabernáculo do Senhor. Por quê? Porque o tabernáculo do Senhor ali no começo com Moisés, naquele lugar, é uma prévia, quer dizer, o começo do plano de salvação sobre as nossas vidas. Isso que eu quero explicar para você. Aonde Deus escolhe habitar conosco. Onde Deus escolhe ter parte conosco. Não é assim que fala Jesus ali no lava-pés?
onde Deus escolhe isso para as nossas vidas. Então, eu gostaria que você começasse a escrever aí. Pega um papel e uma caneta, ou anota aí na sua parte de trás do livro de Êxodo aí agora. Deus não apenas liberta. Se você puder escrever, isso vai ser assim, magnífico. Deus não apenas liberta, Ele também revela um propósito. Deus não só liberta a nossa vida, Ele começa a revelar um propósito diferente sobre nós. De um povo que passava por problemas, agora Deus coloca uma solução perpétua na vida deles. É lógico, como a gente sabe, eles não conseguiram entrar porque eles eram rebeldes naquele lugar. Mas vamos lá. A segunda coisa que eu quero colocar para você, para que eu possa ativar a sua vida nesse dia. O mar vermelho nunca vai ser o fim sobre nós. É sempre o começo da jornada de Deus. Quando eles travam naquele lugar, eles olham para trás e falam: eu sabia, Moisés. Eu sabia que ia acontecer isso. É melhor a gente voltar para lá, porque agora nós estamos mortos mesmo. Porque eles vão chegar aqui e vão acabar com a gente. A segunda coisa que eu quero colocar para você, principalmente nesse ano de 2024 que já está se terminando, não é o fim da sua vida, é apenas um começo da jornada de Deus no ano de 2025, com o ano da sabedoria sobre você. Então vamos lá, uma das coisas que eu quero colocar e adaptar sobre a sua vida: o deserto é o lugar onde Deus transforma escravos em adoradores. Jesus Cristo! O deserto é o lugar aonde muda pessoas de escravas em pessoas adoradoras ao Senhor. Por isso que a adoração move o coração do Senhor. Outra coisa que eu quero colocar sobre você é: a lei do Sinai não é um fardo. Porque os 10 mandamentos não é algo para tentar nos destruir, nos travar e nos paralisar. Quer dizer, nos afetar, né? Você está aqui num bloco: eu não posso fazer nada. Esses dias eu estava falando com o meu irmão e ele falou exatamente aquilo que a gente coloca na igreja. Quem realmente é preso em coisas é quem faz o que quiser, porque não consegue parar a hora que quiser. Mas quem realmente é liberto é aquele que, vamos dizer assim, renuncia para coisas, mas pode fazer a qualquer momento. Isso é que é a coisa realmente, é a obra do Senhor sobre nós. Então a lei do Sinai não é um fardo, mas é um convite à santidade sobre nós. Isso que você precisa entender. Agora eu quero colocar isso como uma atividade para você. Eu quero que você coloque isso. Vamos lá. Vamos conectar Gênesis e o livro de Êxodo. Eu quero que você coloque assim, ó. Eu quero que você explique aí, que você coloque uma resposta assim: como a promessa feita a Abraão lá no começo, em Gênesis, é cumprida no Êxodo. Como que uma promessa é feita a Abraão lá no livro de Gênesis e é cumprida aqui no livro de Êxodo? Vamos lá? Como que isso pode ter acontecido? Quero que você coloque exatamente isso aí, nas suas palavras, tá, gente? Aqui não tem nota se foi 1, se foi 10, não tem isso. É como você entende, como você acha que foi. Eu quero colocar exatamente para você. O que o mar vermelho representa na sua vida? O que o mar vermelho representa sobre você? O que você acha que é isso? Você pode ver, eu gosto de retratar assim, o livro do Êxodo, que contém os 10 mandamentos, assim como você está escrevendo aí. Os 10 mandamentos são leis com princípios atemporais, desde aquele tempo até hoje. Se você rouba, como fala ali que não pode roubar, você vai preso. Se uma pessoa é adúltera, quer dizer, pegou a mulher de um homem casado, ou pegou o marido de uma mulher casada, é errado, é ou não é? Eu sei que hoje faz constantemente, mas é errado. Mas quem colocou esse padrão? A Bíblia, Deus, a palavra dele sobre nós. Então eu quero colocar isso exatamente sobre a sua vida. Como é que nós podemos relacionar esses 10 mandamentos com esse nosso comportamento atual? Quero que você coloque aí para essa lição de casa, para a gente finalizar essa noite tão importante sobre a nossa vida. O que eu quero trazer para vocês não é teologia. Eu não quero trazer para vocês o estudo de Deus, não quero. Eu quero que traga algo simples sobre você, para que você aprenda o que relaciona esses livros, Gênesis, Êxodo, todos eles. E para que você estude, pratique, faça o seu devocional com Deus. O que eu te expliquei aqui é o que realmente acontece nesse livro de Êxodo.
libertação e salvação para a nossa vida. Porque eu quero que você coloque exatamente isso aqui agora. Deus me libertou. Eu quero que você coloque exatamente assim. Deus me libertou. Manda assim nos comentários agora. Deus me libertou. Se a gente for fazer uma explicação realmente certa sobre o livro de Êxodo, a escravidão, a chamada de Moisés, as pragas, a jornada no deserto, os 10 mandamentos, o tabernáculo, mas eles também fazem ali o bezerro de ouro, a restauração da comunhão e a conclusão do tabernáculo, a opressão dos israelitas no Egito, a chamada, tudo isso vai acontecer. Mas entenda isso, Deus tira um povo para mostrar que Ele realmente é fiel sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda isso. A fidelidade de Deus, ela nunca vai se acabar. E é por isso que nós estamos aqui a cada dia mais. Eu tenho certeza que nesses poucos dias que nós começamos a nossa escola de adoradores, nós aprendemos o que é a Bíblia, o que é o Velho Testamento. E hoje, Êxodo, na última aula, Gênesis, e um pouquinho hoje da queda. Eu quero que a cada dia nós possamos entender um pouco da palavra de Deus e que você pratique essa palavra de Deus sobre você. Eu tenho certeza que Deus falou com você, Deus tocou o seu coração. E nós estaremos aqui agora em janeiro com a nossa escola de adoradores. Um dia que vai ficar marcado realmente nas nossas vidas como um dia onde o Espírito Santo vai nos ensinar a cada dia mais da palavra dele. Amém? Você realmente conectou com Deus? Você realmente teve essa busca com o Senhor nesses dias? Nós vamos ter muito mais no ano de 2025. Ficou alguma dúvida, gente? Eu gosto sempre de colocar isso. Ficou alguma dúvida para você? Não? Então amém. Graças a Deus. Produção, vamos encerrar a nossa live hoje. Coloca aí nas chamadas de cultos. Tem aí as chamadas de cultos, produção. A chamada da nossa quarta-feira da Causas Impossíveis, que é amanhã, às 3 horas da tarde, a nossa tarde da bênção, aqui com a nossa pastora Maria. Começa 3 horas a tarde da bênção aqui, neste lugar, então não perca. Amém? Amanhã, quarta-feira, campanha das Causas Impossíveis. É um dia que vai ficar marcado na sua vida. Que Deus te abençoe, ó. Um beijo aí de todo o meu coração para vocês. Voltamos em janeiro com a nossa escola de adoradores, mas nós te esperamos aqui amanhã, quarta-feira, 3 horas da tarde, na nossa grande campanha das Causas Impossíveis. Que Deus te abençoe, fique na paz. Assiste aí essa chamada, amém? Para que a gente possa encerrar em nome de Jesus. Coisas terríveis acontecem. Nada é impossível para Deus. Ele é todo-poderoso. Não há limite para o que Ele pode fazer. Quando parece não haver nenhuma solução possível, podemos confiar que Deus pode mudar a situação. Deus usa a nossa fé para fazer o impossível. Quando cremos, Deus faz milagres. Você acredita nisso? Se a resposta é sim, venha viver o impossível na sua vida. Nessa quarta-feira, a grande campanha Conquistando o Impossível pela Fé, às 3 horas da tarde, na sede nacional do Ministério Adoradores de Cristo. A pastora Maria estará orando por você e pela fé o milagre vai acontecer. Qual a sua causa impossível? Na sua vida financeira, sua vida amorosa, vida espiritual? Tem uma dor que não passa? Causa na justiça há muitos anos? Depressão? Não perca esse dia, o dia da sua conquista tão sonhada. Um culto abençoado de oração e busca do Espírito Santo. Venha você também ser abençoado por Deus. Campanha Conquistando o Impossível pela Fé, com a pastora Maria, é nesta quarta-feira às 3 horas da tarde, na sede nacional dos Adoradores de Cristo. Endereço: Rua Antônio Gomes, número 30, centro de Guarulhos, uma travessa da Mãe dos Homens e próximo à Praça do Estudante. Mais informações pelo WhatsApp 94900-4187 94900-4187 ou pelas nossas redes sociais. Não desista. É impossível para você? Então deixe Deus fazer o impossível.